Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se quiser ver relatos que não tem nada de sobrenatural, mas são histórias de vida muito interessantes, engraçadas, emocionantes, enfim, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição. Beleza? Então vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Relato de alguém que esteve em coma. Olha só que interessante, vamos ver. Olá a todos do canal, muito prazer, me chamo Fulano e hoje, com os meus 62 anos, venho por meio deste e-mail, enviado e escrito pelo meu filho mais novo, lhes contar um relato vivido por mim. Acredito eu que muitos não vão acreditar e dirão que eu estou inventando. Eu não os julgo por não acreditarem, pois eu também não acreditaria tão fácil se fosse eu ouvindo de outra pessoa. Todavia, essa é a minha história de vida, algo que me marca e me faz sofrer até hoje. O meu filho deixou o relato como é pedido por você, Ana, melhor escrito, para um bom entendimento e com os nomes trocados. Porém, deixarei algumas explicações para você, Ana, no final deste relato. Informações que você entenderá após ler a minha história de vida. Ok, então vamos lá. Uma breve explicação. Em meados de 1970 ou 1980, eu tinha por volta dos meus 15 a 16 anos. Quando voltava de carro da praia onde havia passado parte das minhas férias escolares, o meu pai perdeu o controle do volante ao tentar desviar de um grupo de bêbados que andavam no meio da rodovia. E acabou batendo de frente com um caminhão de madeira que vinha na outra mão. O acidente foi grave. Nosso carro foi basicamente amassado e arrastado por alguns metros até o caminhoneiro conseguir frear. Meu pai quebrou uma das pernas e um braço. E eu, que estava no banco do passageiro ao seu lado, quebrei meus 2 braços e sofri um traumatismo craniano severo, que me levou a um coma de 4 anos. 4 anos em coma! O que venho relatar aqui não é sobre o período de recuperação pós-acidente, ou sobre o que passei no hospital, mas sim o que eu vivi durante esse coma. Algo que me marcou e me marca até hoje, e algo que, junto ao meu filho mais novo, procuramos explicações. Alguém que tenha vivido o mesmo, ou que possa me ajudar a entender. Então vamos lá. Relato do coma. Eu acordei com um som de um despertador soando. Estranhei, pois na casa do meu pai não havia despertadores. Abri os meus olhos e a primeira coisa que eu vi foi um teto de madeira. Era madeira de pinos, marrom escuro, algo como um forro. E nesse forro havia várias estrelas coloridas entre azul e verde, coladas. E elas brilhavam fraquinho. Talvez fosse culpa do sol que já entrava pelas brechas do cômodo. Minha atenção foi então puxada para uma voz estranha, porém conhecida. Era minha mãe dizendo: Fulano, levanta, a hora da escola. Aquele não era o meu nome, mas era. Aquele não era meu nome, mas era. Eu o reconhecia como meu nome, assim como reconhecia a voz da minha mãe, mas a minha mãe havia se separado do meu pai e ido embora. E a sua voz era diferente, mas eu sabia que era a voz da minha mãe. Consegue me entender? Sim, no seu âmago, lá no fundo, você sabia, de alguma forma você sabia que ali era a sua mãe falando, mas havia estranheza no reconhecimento da voz. Assim, conscientemente não era sua mãe, mas você sabia que era. Entendi, eu entendi, não sei vocês. Bom, cadê? Me perdi. Bom, consegue entender? Não, né? Nem eu consigo, ele disse aqui.
Bom, eu levantei da cama e acendi a luz. Eu estava em um quarto infantil com decorações azuis e brancas, tinha aviões decorados assim nas paredes, móveis em bom estado e muitas outras bugigangas de criança. Eu não conhecia aquele quarto, mas eu conhecia, entende? Sabia que era meu. Me troquei, escovei os dentes, era como se eu soubesse que tinha que fazer aquilo. Eu sabia exatamente onde ficavam as coisas, as roupas, quais eu deveria vestir, o que eu deveria calçar, e fazia de forma instantânea e espontânea, acredito, né? O susto veio quando eu fiquei de frente para um espelho grande e me vi de corpo inteiro. E Ana, não era eu ali, mas era eu, entende? Porém, era eu, não era eu, tipo, eu estava com um rosto, com cabelo e idade diferente. Tinha ali no espelho um garoto de 6 anos, mas eu tinha 16. Quando olhei para frente, a minha mãe estava na porta, secando suas mãos em um avental de louças e falando: "Vamos, fulano, tem que tomar café antes de sair. Seu pai tá te esperando." Não era minha mãe, mas era minha mãe. Eu sentia que era minha mãe. Então eu fui com ela e descendo uma escada longa, cadê? Então fui com ela e descendo uma escada longa. Escada? Eu morava numa casa de 2 cômodos com meu pai. Que escada era essa? Mas ao mesmo tempo era tudo conhecido por mim. A casa, a escada, os meus pais, os móveis. Tomei café com os meus pais e depois saí com o meu pai de carro. Ele conversava comigo durante o percurso e eu respondia, Ana. Respondia como se soubesse tudo o que ele falava e de fato eu sabia. Mas a sensação era estranha, era como se tivesse uma outra consciência que conhecesse tudo aquilo que estava acontecendo. E não parou por aí, não. Eu cheguei à tal escola e, Ana, eu reconhecia tudo. Até os meus colegas, a professora, até a matéria que estávamos estudando, eu reconhecia. Aquele dia passou e era como se eu estivesse seguindo um roteiro, como se aquilo fosse um filme que eu estivesse assistindo e vivendo. Meu filho diz ser parecido com uma tal de realidade virtual que existe hoje em dia. Era como se eu tivesse colocado esses óculos de realidade virtual e estivesse vivendo uma outra vida, mas era a minha vida. Logo se passaram dias e semanas. Eu sentia uma falta gritante do meu pai da outra vida. Porém, de alguma forma, eu já estava me acostumando com aquela minha vida ali. Mas a sensação de que eu era um espectador não passava. Porém, eu já havia me conformado com aquela vida. Não era uma vida ruim, não, Ana. Eu morava numa casa boa, eu tinha bons pais e bons amigos, e assim eu vivia ali por mais alguns meses e meses. Quando eu tinha 13 anos, durante uma noite, isso dentro da outra realidade, ele começou com 6 anos, é isso? E agora ele já estava com 13 anos na outra realidade. Durante uma noite eu estava deitado no meu quarto, que agora já não tinha mais os aviões e as decorações infantis. Tinham os meus pôsteres e decorações de um rapazinho revoltado de 13 anos. A famosa fase da rebeldia, enfim. Eu estava deitado na cama, mexendo em alguns gibis, quando senti uma dor no peito extremamente forte que me levou a ter uma falta de ar. Eu suava frio e o máximo que eu consegui foi me arrastar até a porta e gritar pela minha mãe, e então eu apaguei. Quando acordei, estava no hospital, minha mãe estava do meu lado chorando baixinho, e depois de acordar, ser pela minha mãe, comer alguma coisa e ser avaliado pelo médico, ele me disse que eu havia sofrido um infarto. Mas que graça... Hã?
Ah, tá, mas que graças a Deus não havia sido forte, digamos assim. Porém, também não havia motivos para o tal infarto. Eu fiquei mais 2 dias em observação e aí fui liberado. Voltei para casa e a vida seguiu, entretanto, com uma atenção maior da minha mãe. E assim a vida se sucedeu por mais um bom período, até que agora com 15 anos, relatei à minha mãe que eu estava ouvindo vozes quando dormia. Eu ouvia vozes me chamando, eu sentia mãos tocando no meu corpo. A minha mãe disse que eram sonhos ruins, mas que marcaria uma sessão com um benzedeiro que a minha avó conhecia. Porém, esse dia nunca chegou. Ao se aproximar do meu aniversário de 16 anos, as dores no peito haviam retornado. Eram mais frequentes, porém eram mais fracas também. Bem parecidas com aquelas dores que sentimos no peito quando estamos com gases presos, sabe? Eu fazia acompanhamento com cardiologistas, mas o meu caso era considerado raro, pois eu tinha dores e as alterações, porém não havia descoberto o motivo. Era como se eu estivesse sofrendo de uma enfermidade fantasma, entende? Termo usado pelos médicos naquele tempo para doenças que não tinham uma razão, apenas apareciam no corpo. No dia em que era para ser o meu aniversário de 16 anos, eu acordei de madrugada com muita dor no peito. A data do aniversário coincidia nessa outra realidade com essa daqui? Bom, eu acordei de madrugada com muita dor no peito, mas dessa vez eu estava suando frio, ardendo em febre. Meus pais correram comigo para o hospital novamente, fui atendido e levado para a emergência. Lembro-me dos médicos gritando uns com os outros e a última coisa que eu vi com esses olhos foi uma agulha entrando no meu braço e então eu apaguei. Quando acordei, eu estava sim em um hospital, mas não no mesmo hospital. Eu estava aqui, nessa minha vida aqui agora. Lembro-me de não conseguir mexer muito bem o meu corpo, de ver o meu pai sentado na poltrona cochilando. Chamei baixinho e ele acordou no susto e veio correndo até a cama. Naquele tempo, ao lado das camas de hospital, ficava um botão vermelho, botão esse que servia para chamar os enfermeiros. Algo que já não é mais tão comum nos hospitais hoje em dia. Pelo menos eu já não vejo tantos como antes. Não, tem sim, tem um botãozinho que se aperta, acho que acende uma luzinha lá na enfermaria. Mas até onde eu vi, tinha. Bom, Ana, foi uma muvuca. Eram médicos me examinando, movendo minhas pernas, meus braços, checando o pulso e tudo que vocês podem imaginar. Foi então que eu fiquei sabendo do coma. Dos longos 4 anos em coma pós-acidente. Mas e os 9, quase 10 anos vividos por mim na minha outra vida? Onde estavam? Sim, Ana e assombrados, eu vivi 10 anos em outra vida, enquanto estava 4 anos em coma nessa vida. 4 anos que me custaram caro. Me custaram anos de fisioterapia para voltar a movimentar o meu corpo bem, pois estava basicamente atrofiado. Anos de exames, médicos, consultas e tratamentos. Demorei anos também para me conformar aqui, para entender que eu não veria mais a minha mãe, nem o meu pai ou os meus amigos da outra vida. Ana, até hoje eu sinto um vazio, como se estivesse faltando algo dentro de mim. É uma agonia, uma angústia, uma saudade que não tem fim. Lembram da dor no peito que eu senti quando eu tinha 13 anos lá? Descobri depois que aqui eu havia sofrido uma parada cardíaca e que custou para me reanimarem. Eu liguei isso ao ocorrido da dor no peito lá. Lembram-se também das vozes que eu ouvia e das sensações de toque? Acredito que estavam relacionadas aos médicos falando, me chamando, fazendo exercícios com o meu corpo. Acredito eu que eu estava saindo do coma aqui e por isso eu comecei a sentir lá. Ana, mesmo depois de velho, eu não sei o que aconteceu.
Eu não consegui encontrar uma explicação. Já relatei isso para poucas pessoas e no tempo contei ao meu pai também. Mas ele me falou que havia sido algum tipo de delírio ou algo assim. Ainda hoje, as pessoas para quem contei me dizem ter sido algum delírio ou sonho, mas eu sinto que eu vivi. Eu sinto a falta, eu sinto saudades. Sei que não foi um delírio meu, eu vivi aquilo. Eu ainda posso sentir os beijos na testa que a minha mãe me dava. Lembro do cheiro, do perfume que a minha casa tinha. Eu lembro da cidade, da escola, do bairro, meus amigos. Ana, eu até viajei para o endereço onde eu vivia, mas a decepção em ver que não era lá me fez entrar em uma depressão que me custou 2 anos. Devem estar se questionando o relato ser tão confuso, né? Mas eu não conseguiria escrever 10 anos em poucas linhas. Então tive que contar o ocorrido de forma mais resumida, apenas o fato estranho mesmo. Gostaria de alguma opinião sobre isso. Eu sei que muitos vão dizer que é mentira ou invenção, mas não, Ana. Eu juro por tudo que é mais sagrado nessa terra. Isso me aconteceu e me deixa intrigado até hoje, com os meus 62 anos. Já se passou muito tempo, muitos anos, mas ainda me dói falar sobre isso. Eu ainda sinto a falta da minha família e da minha outra vida. Obrigado, Ana, por contar o meu relato, caso conte. Peço que, caso alguém tenha passado pelo mesmo ou algo parecido, ou que entenda disso, que comente, por favor, pois pior que a saudade é a sensação de estar sozinho nisso, nessa experiência. Por tempos eu mesmo me chamei de louco também, mas eu sei que eu não sou. Deixo abaixo para você, Ana, algumas informações que me lembro sobre a outra vida. Agora é só para mim, com licença. Menino, olha, já tivemos relatos muito parecidos com esse seu aqui. Eu não me lembro de nenhum agora de alguém em coma que tenha vivido isso. Travou, né? Travou. Mas de pessoas que durante o sono mesmo vivem isso. Bom, o que me vem assim rapidamente na cabeça, só para exemplificar, para mostrar que você não está sozinho nessas experiências, numa outra realidade. Tem uma mulher que eu lembro que ela sonhou, só que ela viveu muito tempo também. Era uma outra realidade, só que era o marido dela, só que vamos dizer assim, o marido dela, nessa vida ele bebia muito, isso era muito ruim para a família toda, e naquela outra vida ele não bebia. Ele tinha completado o estudo dele, ele tinha um emprego melhor e tal. Aí, só que um filho que ela teve nesta vida, ela não tinha na outra. Então era uma coisa assim, e agora? Tem coisas que são boas nessa vida, mas tem coisas que eu quero da outra, entendeu? E ela viveu por muito tempo também. Isso, eu não lembro como, se ela dormiu, se foi durante um sono, se foi, não lembro exatamente. Tem uma outra moça que também durante o sono conheceu um rapaz, eu acho que é sono também, gente, eu não vou lembrar os detalhes, mas ela conheceu um rapaz, ela acordou no quarto, tinha um porta-retrato de um cara, não parecia nem que era no Brasil, e aí ele chamava ela ela entendeu que ela era a esposa dele, e ela tipo, né? Só que ela viveu bom tempo ali com aquele cara, sendo o marido dela, e é mais ou menos isso daí, como se fosse essas duas consciências. É você sabendo que você não é dali, mas ao mesmo tempo sabendo que você é dali, né? É estranho. Tem também o caso, esse que eu acho interessante também, é um casal. E os dois compartilham disso. Toda vez que eles dormem, eles vivem uma outra vida durante o sono, em um outro lugar. Quando eles acordam, eles estão nessa vida. Eles dormem, eles vão para outra. E lá, eles têm inclusive um filho.
Agora imagina a hora que eles acordam aqui, eles falam, cadê o nosso filho? E eles compartilham desse sonho, dessa vida, entendeu? Não é uma pessoa sozinha, são os dois. E aí eu também não lembro como ficou. Uma outra moça, também, se não me engano, ela desdobrou, né? Não foi algo físico, mas ela, no astral, ela engravidou, desenvolveu a gestação, teve filho, isso várias vezes, eu não lembro se foi 4 ou mais vezes que ela passou por esse processo, só que não era aqui no físico, gente. É muito louco isso. E aí eu não sei se isso já envolve extraterrestre, se envolve tirar a consciência de um corpo, botar em outro, não sei. Mas eu sei que tem histórias muito parecidas com as suas. E histórias de pessoas que ficam em coma e que têm experiências variadas mesmo do lado de lá. Um outro rapaz também que ele fala que na verdade ele morreu em outra vida e ele veio para essa, que essa não é a vida dele, né? Mas, porém, aqui ele namora e tudo mais e ele tem medo se em algum momento ele precisa voltar para outra vida, porque agora ele já criou laços aqui, que é o que aconteceu com você, né? Então, ele disse, eu não sei até quando que eu vou ficar aqui, porque eu sei que... Só que no caso dele é tudo muito parecido, ele diz. É e não é, sabe? Meu, é muito louco tudo isso, sim, mas isso faz a gente pensar do salto da consciência, se não sei por qual motivo a nossa consciência sai desse corpo e pula para um outro eu, numa realidade, num tempo, espaço diferente. Em alguns casos é muito parecido com você mesmo. Em outros casos, como você disse, é outra pessoa, sabe? Ah, e tem mais um aqui que eu lembrei, que é de um rapaz também que acordou num quarto com uma garotinha chamando por ele, e ele meio que sem entender, aí que ele descobriu que aquela menininha era irmã dele, que ele tinha uma namorada lá e não sei o que, tudo, e é sempre isso, quando a pessoa às vezes já acostumou lá, a pessoa já acostumou nesse lugar, passa muito tempo, aí de repente volta, e aí você tem que deixar aquelas lembranças, né? É um abandono involuntário. Eu não sei o que acontece com a pessoa do lado de lá. Ela fica só com outra consciência? Ela morre? Morre? Não sei. Eu não sei. Mas, como eu estou exemplificando aqui, existem vários outros relatos aqui no canal com experiências muito parecidas, né? Então, aí eu fico pensando, será que algumas pessoas, quando a gente ouve chamar o nome, lembra que eles falam, não pode responder quando eles chamam, você ouve chamar o teu nome. Você não tá em casa, de repente você escuta alguém chamar, fala, é espírito. Será que é espírito? Será que a gente não tá em coma em alguma outra realidade, tem alguém falando com a gente lá e a gente tá vivendo dentro de um corpo que, meu Deus do céu, vamos enlouquecer, eu sei, mas entendeu? Eu senti um toque. Será que é fantasma? Pode ser, mas pode não ser. Em alguns casos, será que a gente... Não sei. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, envie o seu relato pra gente. Mas eu não duvido não, tá? Da sua história. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso tinha que ser muito estudado. É lógico, vai ter gente que vai falar, não, são delírios da mente quando está assim, você... Não sei. Eu acho que valeria dar uma olhada nisso melhor. Assim, pegar isso... Não já tirar como se, é delírio da mente. Pronto, acabou, não vamos investigar a respeito. Né? Mas muito interessante e dolorido, porque a lembrança fica. 10 anos, vivendo todos os detalhes, tudo. Muito, eu ia falar muito legal, não é legal, né?
Mas é muito interessante. Eu não sei se eu vou achar os relatos aqui. Se vocês aí que estão assistindo lembrarem desses relatos que eu tô citando aqui, vai deixando nos comentários, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Achei muito interessante. E a gente se vê no próximo relato, ok? Fui. Tchau, tchau.